Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir o proposto. Qual que é o proposto? A correção de prova de concurso público. Neste caso aqui, uma análise, né? Por quê? Porque o edital já saiu, o edital do gabarito preliminar já saiu, né? A prova ela também é disponibilizada também no site, não para todo mundo, mas para aqueles que participaram do concurso, né? Mediante o número de inscrição, CPF, etc. Tá? De que eu estou falando? Estou falando da prova de professores aqui para o Estado, aqui para a Secretaria de Educação aqui do Estado do Mato Grosso do Sul. Tá? Então o concurso ocorreu aí no último final de semana, tá? Então, domingo, o concurso ocorreu no domingo do dia 3 de abril de 2022. Tá? Eu falo aqui do próximo final de semana, falo aqui do dia 9, falo aqui do dia 9 de abril, sábado após. Por quê? Porque a prova foi à tarde, e aí à tarde já complica, né? Para que eu possa fazer a correção, né? Então, domingo, né, cara? É o dia do Senhor, né, irmão? É dia de ir na igreja, entendeu? E daí o que acontece? Aí na segunda-feira aí a vida do professor vira aquele turbilhão, né, mano? Então aula de manhã, aula à tarde, etc. Então, assim, o canal, eu tenho como me dedicar ao canal somente no final de semana, né? Então eu esperei o final de semana para que a gente pudesse fazer aqui essa análise. É uma análise por quê? Porque o gabarito já saiu. Eu vou mostrar aqui algumas coisas desse gabarito, dessa prova, tá? Que daí aos meus alunos, né, eu disponibilizei o recurso, tá bom? Então aí eu ajudei, tá? A elaborar o recurso. E aí eu vou mostrar aqui as controvérsias da prova, tá? Algo controverso da prova. No mais, eu já peço para você, né, por gentileza, né, já se inscreva no canal, já deixe o seu like, né, compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que estão se preparando. Por quê? Porque o concurso público, né, meus amigos, sobretudo nesse âmbito estadual, nesse âmbito municipal, acaba sendo um acerto político, né? Então agora o acerto político está propenso, né, a essa banca, né, chamada AOCP, tá? Então nós tivemos já uma prova, que foi uma prova anterior do Estado, né? E agora nós temos essa prova, tivemos a prova da Sanesul, que foi a OCP, que é o órgão também do Estado, né? E agora a prova para os professores do Estado. Teve também uma prova que ainda não chegou na minha mão, que foi a prova para, se não me engano, Procurador-Geral, né, do Estado, né? Que também foi uma prova OCP. Então, para você que é um postulante, né, a provas aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, fica atento agora com essa banca. O que isso quer dizer? Que todas as provas do Estado agora vão ser OCP? Claro que não, tá? Como eu disse, é um acerto político. Então, de repente, aí volta a prova aí na mão da UFMS, né, no seu órgão, a FAPEC, né? Talvez no órgão da Universidade do Estado, né, que é a FAPEMES. É algo imprevisível, tá? Mas, aí no caso, a gente vai cumprindo a nossa obrigação, que é o quê? Ficar monitorando isso daqui para você, né, cara? Para você que quer, né, uma prova, que quer ser aprovado em um concurso público, seja ele, né, em âmbito municipal, estadual ou federal, tá bom? Então vamos lá, vamos para a prova. Outra coisa também, né? Você, que depois que você analisar essa prova junto comigo, você vai perceber que é uma prova que precisa, né? Você depende, né, de um contato talvez maior com o estudo da gramática, tá? Então eu quero aqui já deixar claro, deixar exposto aqui, né, a respeito do meu curso online, tá? Vou ministrar um curso online aos sábados à tarde, tá bom? Os interessados, eu vou deixar aqui o meu e-mail na descrição, vou deixar também o meu número de telefone, meu WhatsApp, tá bom? Então os interessados no curso, entre em contato comigo. O curso será no sábado à tarde, tá bom? As aulas são gravadas, disponibilizadas, caso você perca algum dia, né? Porque é final de semana, né? Você viaja, você tem outras atividades, tá? Então, essa prova também será gravada, tá? Para você assistir no momento que seja propício a você, tá bom? Então, qualquer coisa, me procure aqui os detalhes a respeito do curso, tá bom? Então tá bom, então, vamos lá então. Então, agora a correção da prova para
professor do estado aqui do Mato Grosso do Sul. Vamos lá? Me acompanha. Vamos lá, você tem aqui a interface da prova, né? Então aqui a capinha e tal. Eu gosto de fazer já no PDF, mas não, porque daí não tem que editar, não tem que fazer nada. E aí você vê também a logo, né? Tudo isso aqui é disponibilizado, tá? Tudo isso daqui é colocado no site, tá? A OCP não faz a prova, aquele encarte, né, individual, né, que coloca o nome, como a FAPEC faz, né, coloca o nome, número da inscrição do cara. É tudo feito por adesivo, né? Tudo adesivado. Então aqui ela não tem aqui esse transtorno, né, de eu ter que apagar o nome do candidato, porque ninguém gosta. E claro, são dados pessoais, nome do candidato, é claro, isso é inadmissível, né? Então tá, aqui foi a capinha da prova. Volto a dizer, a prova ocorreu no dia 3 de abril, no período matutino, tá? Então vamos lá, então. Acompanhe comigo aqui. Nós temos o primeiro caso aqui, o texto. Aí, Instituto OCP, né, sede, né, aqui, Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul. E aí, eu sempre comento no meu curso, né, cara? Eu sempre comento nas minhas aulas. Você vai ler o texto? Não, você não vai ler o texto. Você vai ler o enunciado. Havendo necessidade, você lê o texto. Então, ele coloca aqui um texto demasiadamente grande, você está vendo aqui? Demasiadamente grande. Aí, o que o inexperiente faz? Vai ler o texto. Calma. Vamos fazer a leitura do enunciado. Enunciado 1, me acompanha. Quanto ao certo, então tá, ele quer saber quanto a isso daqui, cara. É só isso daqui que ele quer saber, tá? Então vamos lá. Quanto ao certo, então, com base neste conceito, ocorre-me uma inspiração que poderia mudar as atitudes deste país. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá? Ele está dizendo que o então é um advérbio, e um advérbio de tempo, como em João chegou a casa, preparou-se então para dormir uma siesta, né? Então, notem, ele não é um advérbio de tempo, ele é uma conjunção conclusiva, tá? Então, o portanto, tá? Portanto, com base neste conceito, ocorre-me uma inspiração, está concluindo. Então, a análise da letra A já está errada, tá? Letra B. Os termos neste e deste são elementos coesivos que atuam retomando elementos anteriores citados no texto. Isso existe? Existe, tá? Então, o este, como elemento de primeira pessoa, ele é usado tanto no elemento anafórico, que é quando você faz menção ao que você já disse anteriormente, quanto o elemento catafórico. O que é o catafórico? É quando você fala a respeito de algo, você faz menção, você evoca algo que você ainda não falou. Isso existe? Existe. Mas não é aplicabilidade. A aplicabilidade dele é uma aplicabilidade de primeira pessoa. Então, com base neste conceito, qual é o conceito? Com certeza, o último conceito que ele evocou. Tá? Então, notem o seguinte, ó. Os termos neste e deste. Tá, agora ele prossegue. Ocorre-me uma inspiração que poderia mudar as atitudes deste país. Agora não. O primeiro, ele evoca o elemento anterior, correto. O segundo, ele está fazendo o papel da primeira pessoa, evocando o país onde ele está. Então, ele é um elemento local, tá? Então, é um elemento espacial. Então, é deste país, por quê? Porque é o país de onde nós falamos. Vamos supor que nós estivéssemos falando da Argentina. Nós não estamos lá, né? Não sei você, mas eu não estou. Então, a gente vai falar da Argentina, então, a Argentina é assim, a Argentina é aquilo e tal, e as ocorrências desse país, por quê? Porque ele é um elemento de segunda pessoa, ele é um elemento que nós estamos falando sobre ele. Agora, o Brasil é um elemento que é o elemento da nossa vivência, é um elemento de primeira pessoa, nós estamos aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Que poderia mudar as atitudes deste país, tá? O nosso país, primeira pessoa, tá? Letra B tá errada, cara, letra B tá errada. O primeiro conceito está certo, o segundo conceito está errado. O conceito a que o certo se refere é a criação de muitas modas no planeta, mencionando o primeiro parágrafo do texto. Aí vale uma leitura, né? Com calma aqui. Então, qual que é o conceito que ele evoca, cara? Ó, a nova moda, tá? Então, note aqui que ele evoca, é certo, se refere à criação de muitas modas. Não, ele se refere à nova moda, agregaria
um aliado, né, na nossa atividade profissional. Então, essa nova moda, tá? Não é a do primeiro parágrafo, tá bom? Cria-se tanto moda neste planeta, umas até bastante estranhas, mas acabam caindo no gosto das pessoas, tá? Não, ele evoca a última, não evoca a primeira. É por isso que ele usou nesta, tá? Então, com base neste conceito, ele usa o neste, por quê? Porque você usaria o neste para o último citado e usaria aquele para o primeiro citado. Quando ele faz referência a neste, ele está fazendo referenciação ao mais próximo. Então, não é o do primeiro parágrafo. Não pode ser. Está errado. Diz assim, ó, a ênclise do pronome ato, não é certo? É facultativa. Vamos dar uma olhada na ênclise aqui, ó. Então, com base neste conceito, ocorre-me, tá? Então, o que acontece? A ênclise, neste caso aqui, foi usada por quê? Porque o então não atrai. O então não é palavra atrativa, tá? E a vírgula aqui também não é um caso para você se basear, tá bom? Mas qual que é a base? A base é que o então não atrai. Como conjunção aditiva, ou desculpa, como conjunção conclusiva, ou melhor, como conjunção coordenada conclusiva, ela não tem poder de atração. Então, aqui seria proibida a próclise, tá? Então a ênclise não é facultativa. Tá errado aqui. Então é um jogo de nomes, tá? Você tem que tomar cuidado, tá bom? O item que é um pronome relativo que evita a repetição da palavra inspiração. Não é certo. Vamos ver se é mesmo? Então, com base neste conceito, ocorre uma inspiração que poderia mudar as atitudes desse país. Então, o que poderia mudar? A inspiração. Então, o que, como pronome relativo, sempre vai evocar um termo anterior. A letra E é a correta, tá? Vou marcar aqui, porque às vezes eu esqueço, aí o pessoal mais desatento ao vídeo, aí eles ficam falando assim, o senhor não marcou tal, né? E aí eles ficam em dúvida qual que é a alternativa. Mas tá lá no gabarito, tá? Gabarito preliminar, tá tudo correto, tá bom? Vai para o número 2? Número 2, então. Sobre as funções do que e do se nos seguintes excertos. Então, notem, ó, ele vai dar os excertos, tá? Sobre as funções do que. Então, vamos lá. Diz assim, em cria-se tanta moda neste planeta, o se indica o sujeito determinado. É errado. Porque notem que eu tenho um caso aqui de partícula passivadora. Quem cria, cria alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Quando o se acopla-se ao verbo transitivo direto, automaticamente ele transforma a voz ativa em voz passiva, chamada de voz passiva sintética, tá? Como é que você sabe disso? Eu inverto. Eu faço evocar aí a voz passiva analítica. Vamos ver se dá certo? Cria-se tanta moda neste país, quer dizer que tanta moda neste país é criada, tá? Pronto, ele admitiu voz passiva analítica, quer dizer que ele é voz passiva sintética, tá? Então a letra A está errada, tá bom? Letra B. Em conjunto de dados ou comportamentos que ocorrem com maior frequência, o que demarca uma oração adjetiva explicativa. Então, se você já frequentou uma aula minha, você lembra que o que eu faço? Eu sempre evoco muito esse detalhe esse, que constantemente, tá? A gente vivencia dentro do concurso público, que é justamente diferenciar uma oração subordinada adjetiva restritiva de uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que a diferencia? Por que ela não é explicativa? Porque ela não tem vírgula. Trata-se então de uma regra, de uma gramática, tá? Essa gramática, ela deve ser entendida, absorvida, decorada. Eu sei que eu vou ferir aqui muitos colegas, tal, que são contra a decorar gramática, mas, meus amigos, uma gramática tem que ser decorada, uma ou outra tem que ser decorada. O que tem que ser decorado? Cara, algo que você vai tentar entender pela lógica e você não vai conseguir, tá? Por quê? Porque a presença da vírgula e a ausência da vírgula é uma marca gramatical, é uma regra. Então, a presença da vírgula tornaria a oração adjetiva explicativa. Quando ela tem ausência de vírgula, não adianta você ponderar, ela não tem valor. Ela tem valor restritivo. Mesmo que o autor queira dar essa ideia que ele está estabelecendo, uma ideia de restrição. Então, combinemos. Sem vírgula, restritiva. Com vírgula, explicativa. A letra B está errada. Letra C. A moda é uma onda que se alastra. O se é um pronome reflexivo que se refere ao sujeito da oração. Notem.
A moda é uma onda. Que onda? Uma onda que se alastra. Quem se alastra? A onda. Só em termos, como é que eu posso dizer? Em termos de exatidão gramatical, o sujeito aqui é o quê? Tá? E aí o ser reflete o sujeito da oração. Aí alguém vai falar assim, então ele reflete o elemento moda. A moda é uma onda que se alastra. Quem se alastra? Aí o referente, você nota, ele pode ser tanto moda quanto onda. Para ficar claro, coeso, a gente está se referindo à onda, que é uma onda que se alastra. A pergunta é, o ser é um pronome reflexivo que se refere ao sujeito da oração? Sim. Quem se alastra? A onda. Só que a onda está sendo evocada pelo pronome relativo que. Não muda muita coisa. Mas o que nos interessa? Que o ser, ele é reflexivo por quê? Porque ele evoca novamente o sujeito. É quando o verbo está na voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Ela lastra quem? Ela lastra ela mesma. Tá? A letra C é o correto. Tá bom? Então, a letra C é a correta, inclusive no gabarito preliminar, tá? Então, estamos fazendo aqui uma análise da prova, tá? Letra D, pelo simples fato de que todos querem andar na moda, o que é um pronome expletivo, podendo ser omitido sem... Não, tá? Pelo simples fato de que. Nós temos no que aqui uma conjunção integrante, tá? E nós temos aqui a legítima, tá? Oração, subordinada, substantiva, completiva nominal. Porque a preposição é exigida pela palavra fato, tá? Que não é verbo, tá bom? Então nós temos uma completiva nominal, tá? Estou te falando, colega, isso daqui depende de um estudo sistemático da gramática. Então veja bem, se a maioria das coisas aqui você não está entendendo, te convido, venha fazer o curso comigo. Curso Gramática Descomplicada, aos sábados à tarde, tá? 2 horas ali, das 2 às 14, tá bom? Com aulas gravadas, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode reassistir a aula, entendeu? E além disso, você ganha um atendimento exclusivo por WhatsApp. Nas suas dúvidas ali, eu vou estar à sua disposição por WhatsApp. Colegas, o estudo da gramática não é algo que pode ser feito assim, de uma hora para outra. Então, ele depende, tá, de uma determinada dedicação. O meu curso, ele tem duração de 1 ano, cara, tá? São cerca de 90 encontros, tá? São 90 horas, eu calculei esses dias aí. Dá mais de 90 horas, cara, entendeu? E assim, você vai estar ali praticando constantemente o estudo da gramática, tá bom? Fica aqui o convite para você, é só me procurar aqui na descrição, tá bom? Beleza, então. Um pronome expletivo podendo ser omitido não é pronome expletivo. Já sabe o que é um pronome expletivo? O pronome expletivo, ou partícula expletiva, é aquela, cara, que você faz no WhatsApp. Vou te dar um exemplo rápido para você lembrar. É aquela que você faz no WhatsApp assim, ó. Que tá acontecendo? Que você quer? Você não repete o quê? Que você quer? O primeiro que, pronome interrogativo. O segundo que, uma partícula expletiva. Então a partícula expletiva é uma partícula de real. Se você coloca, ela não tem função nenhuma. Não é o caso aqui. Você está diante de uma conjunção integrante que tem regência de preposição de. De quem que é a regência? É a regência da palavra fato. Se é um fato de, tá? Por isso que ela tem função de complemento nominal. Você está olhando para uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, tá? Tá errada a letra D. Letra E. A questão toda é se isto interessa a alguém. O se é uma conjunção condicional. Não. O se não é conjunção condicional. Então, volto a dizer, tem gente que tenta facilitar o negócio. O se é condicional. Notem que ele até tem uma ideia. Por quê? Porque justamente é assim que ele é mais usado em língua portuguesa. Contudo, você está olhando para um se que é conjunção integrante. Gessé, como é que você sabe, cara? Fazendo joguinho do isso, colega. A questão toda é isso. A questão toda é essa, tá? Então o se completa a oração assumindo a função do predicativo do sujeito. Notem que eu tenho um verbo de ligação. Colega, após o verbo de ligação, não tem que você faça, tá? Exceto que a gente tenha vírgula, advérbio deslocado, etc. Mas não havendo vírgula e eu tendo uma outra oração, essa oração vai desempenhar a função de predicativo do sujeito. Então você está olhando aí para uma oração subordinada, substantiva, predicativa, que tem na partícula C uma conjunção, sim. Uma conjunção subordinada
Sim, mas é uma conjunção subordinada integrante, tá? Então ela não é uma conjunção condicional. A letra E está errada. A letra E está errada, a correta é a letra C. Vamos continuar? Em relação ao eu certo, se você... vamos lá, o é certo. Se fosse lançada como moda, no mesmo ano, a grande maioria das pessoas entraria em ressonância, tá? Então tá bom então. Tá bom então. A vírgula está sendo empregada, não é certo? Porque no mesmo ano é uma adjunta adverbial deslocado de sua posição canônica. O que é a posição canônica? É a gramática chamada gramática ortodoxa, cara. O que é a gramática ortodoxa? É o jeito que você fala. Você fala sujeito, verbo, complemento. Se você falar invertido, a gente vai achar estranho. Então você fala assim, eu fui ao shopping e comprei uma calça. Se você falar assim, ao shopping eu fui, uma calça eu comprei. Se você é poeta, você está fazendo o quê? Uma poesia? Então você vai achar esquisito. Então, essa inversão, essa inversão que ela inverte o objeto, inverte todos os elementos, ela é chamada de hiperbató, tá? O hipérbito a gente não atribui ao advérbio. Por quê? Porque o advérbio a gente separa por vírgula, tá? Tá, tudo isso falando se fosse verdade essa letra A, tá? Agora, notem, se fosse lançada como moda, no mesmo ano, a grande maioria das pessoas... No mesmo ano, é uma deslocada e sua posição canônica. A vírgula está sendo usada... Não é certo, não. A vírgula não está sendo usada por causa do mesmo ano. A vírgula está sendo usada por causa da oração subordinada adverbial condicional deslocada, tá? Então aqui eu tenho uma oração deslocada, então é por isso que a vírgula está sendo usada. A letra A está errada. Letra B, a primeira oração do certo está na voz passiva. Vamos lá? Se fosse lançada como moda, quem fosse lançada? Esse sujeito que está oculto, tá? Com o sujeito oculto, recuperável pelo contexto e sem o agente. Por que sem o agente? Aí fica uma discussão sensacional, né, cara? Se abre a gramática, o agente da passiva está lá nos termos integrantes da oração. Mas alguns gramáticos evocam que ele é um termo acessório. O agente da passiva, termo acessório? Sim, colega. Porque você pode tirar ele sem nenhum problema e todo mundo vai entender o que está acontecendo. Se fosse lançada por mim como moda, agora quem garante que é por mim? Cadê esse agente da passiva? Ele não está, tá? Ele não está aí presente. Então ele vai ser recuperável onde? Pelo contexto, tá? O sujeito vai ser recuperado pelo contexto. E já ele não tem agente da passiva, porque você pode tirar o agente da passiva. O policial prendeu o bandido. O bandido foi preso pelo policial. Se eu falar que o bandido foi preso, todo mundo vai entender. Então você tira o agente da passiva. Então nesse caso aqui, está toda a análise corretamente feita na letra B, tá? A gente vai analisar o resto, mas a letra B está correta. Cara, esse negócio está ficando comprido, hein, cara? Eu acho que eu vou fazer só metade da prova, hein, cara? Semana que vem eu faço a outra metade. O que vocês acham? Diz aí nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar você pode fazer sua pergunta. Se for muito rápido, diz assim, eu não entendi esse negócio de partícula expletiva. Eu não entendi esse negócio de sujeito oculto recuperável no contexto. Eu não entendi isso aí, Gessé. Cara, deixa sua pergunta aqui, cara. Cara, vai ser um prazer pra mim fazer um vídeo sobre a sua pergunta. E eu prometo que faço, tá bom? Beleza, então. O verbo entrar tem o mesmo significado e a mesma transitividade que entrei o pórtico, tá? Aqui em entrei o pórtico, né, cara, é uma regência não muito comum, tá? Mas ele se torna verbo transitivo direto. Notem que aqui é diferente, tá? Entraria em ressonância, entraria, tá? As pessoas entrariam, tá? Aí eu tenho a presença da preposição, mas ele aqui se configura como verbo intransitivo, tá? Em ressonância, um advérbio de modo, tá bom? Então ele é um verbo intransitivo. Então aqui ele é um verbo transitivo direto, que não é uma regência comum do verbo entrar, porque quem entra, mas não. Agora, eu entrei o pórtico, então quem entra a algum lugar. Então aqui ele é verbo transitivo direto, na frase ele é verbo intransitivo, tá? Então tá errada a análise dele. Grande maioria é uma expressão pleonástica? Não é. Porque grande maioria é uma expressão que a gente usa como que nós chamamos de partitivo, tá? Então uma expressão partitiva, tá bom? Não é pleonasmo. Tá errada a letra E.
tá? A letra D, perdão, a letra D está errada. E a letra E? O verbo entraria estabelece erroneamente concordância com o núcleo do sujeito maioria. Não. Aqui, né, cara, se você acompanha as minhas aulas, eu tenho um caso de dupla concordância. A expressão maioria, tá? Grande maioria, no caso aqui, né? A grande maioria, é o núcleo do sujeito? É. Só que, o que acontece? É o núcleo do sujeito que não é específico. Como ele não tem uma determinada especificidade, o que você precisa? Especificá-lo. Então, aí nós costumamos dizer que a gramática entra em colapso. Porque a gramática, ela pode bem concordar com o núcleo do sujeito, que é a palavra maioria, e ficaria correto. Ou ela pode concordar, neste caso, com o especificador, que seria das pessoas, tá? Então, estaria correto aqui, e é um caso explícito de dupla concordância. Você pode dizer, a maioria das pessoas entraria, ou a maioria das pessoas entrariam. Então, o que ele diz aqui que está errada, ele é que está errado, tá? Então, ele está querendo te enganar, o elaborador. A resposta correta é a letra B. Estão todas equivocadas, tá bom? Vai pro 4? Vai pro 4. Vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo de fazer, para não deixar o vídeo muito comprido, né, Carlos? Eu faço em 2 vídeos, qual que é o problema, né? Assinale a alternativa em que o adjunto adverbial em destaque não incide sobre um termo da oração, mas sobre esta como um todo. Aqui é uma questão complicadíssima, né, cara? Por quê? Porque o adjunto adverbial, ele é um termo, primeiro, invariável. Segundo, ele incide, ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Existem casos, sim, que ele vai modificar toda a oração, cara. Notem rapidamente que isso acontece na letra A. Com certeza. O que é com certeza, irmão? O surgimento de um movimento neste sentido seria eficácia extraordinária. O que seria com certeza? Todo o meu é certo, cara. Eu acho que é fácil de ver, né? Agora, dá uma olhada aqui que isso não acontece no restante, ó. Por que não criar uma moda do honestamente correto? Quem que é honestamente? É o correto, tá? Então, nesse caso, ele modificou a palavra, modificou o substantivo, hein, cara? Então, honestamente correto. Quem que é honestamente? É o correto, tá? Então, é advérbio, mas é um advérbio que modifica esse substantivo aqui, que tem valor, né, cara? Valor de adjetivo, mas tudo bem. Ele modificou o substantivo, tá? Não vamos entrar nesse mérito da questão, que senão vai ficar confuso aqui, tá? Então, ele está modificando o substantivo, que é um raro momento. Ele modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Em alguns casos, o substantivo, que é o que você está vendo aqui, o que aconteceu, tá? Sempre considerando a honestidade, a moralidade e ambientalmente, e o ambientalmente correto. De novo, modificou o substantivo, tá? Então, ambientalmente é o modo. E quem que vai estar ambientalmente? O correto. Então, ele não incide sobre a frase e incide somente sobre uma palavra. Letra D. Cria-se tanta moda neste planeta, umas até bastante estranhas. Quem são bastante estranhas, que é advérbio de intensidade? Umas até bastante estranhas. Então, elas são estranhas, mas elas não são só estranhas, elas são bastantes. Tá? Bastante nesse caso, tá? Então, nesse caso, ele modificou o adjetivo estranhas. O único que está modificando a oração é a letra A, tá? A moda é uma onda que se alastra com velocidade extrema. Então, notem, aqui ele está modificando o verbo. Ela se alastra. Como que ela se alastra? Com velocidade extrema. Advérbio de modo, modificando o verbo alastrar, certo? A única que incidiu, até por força de vírgula, foi a letra A, tá? Letra A, alternativa correta. Número 5. Muito bem, excelente. Muito bem. Olha o 5 aqui. O 5 é o seguinte, cara. Sobre as expressões em destaque nos seguintes é certo, assinale a alternativa correta, cara. Vamos lá? Diz assim. Mas acabam, tá? Caindo no gosto das pessoas. O termo em destaque é um verbo auxiliar, correto, tá? Que denota um fim de uma ação. Não é porque acaba, não. É uma conclusão, né, cara? Não é um fim de uma ação. Né? Então ele está evocando coisas aqui que normalmente a gente encontra numa obra de um gramático chamado Travlaggia, tá? Se você quer ampliar suas leituras. Então a gramática de Travlaggia, difícil de falar o nome do cara, que inclusive a Federal adora, tá? A Federal gosta muito do gramático, tá bom? Mas não é essa a ideia, tá? Essa ideia aqui, desculpa, eu tô olhando o de baixo, cara, é o de cima, tá? Então vamos lá?
Isso mesmo. Então, o acabam aqui não tem esse valor, tá? Então, o acabam aqui ele denota outro valor, não é denotando o fim de uma ação, tá? Então, é errado, tá? Olha a letra B. Se essa iniciativa fosse implantada, a expressão em destaque é uma forma composta do pretérito perfeito do subjuntivo. Isso existe? Existe. Mas não é o caso. Neste caso aqui, você tem uma voz passiva analítica, meus amigos, tá? Uma voz passiva analítica. Se essa iniciativa fosse implantada, né, incentivasse, né, esse caso aqui, né, se essa iniciativa fosse implantada, se implantasse a iniciativa, desculpa, eu acabei me enrolando, se implantasse a iniciativa. É um caso de voz passiva. Então, o caso da voz passiva é uma expressão em destaque e a forma composta do pretérito. Ele não é uma forma composta, tá? Neste caso, o que acontece? Como o verbo está na voz passiva, você vai analisar o verbo auxiliar. O auxiliar está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Não existe pretérito perfeito do subjuntivo, somente o pretérito imperfeito. Então, duas análises erradas, tá? Então, neste caso aqui, a análise errada do verbo auxiliar. Isso daqui não é uma forma composta do verbo. Isso daqui é verbo auxiliar mais verbo principal, porque o verbo está na voz passiva analítica, tá? Tá errado, cara. Tá errado. Letra C. Uma inspiração que poderia mudar as atitudes. O verbo em destaque é um verbo auxiliar modal. Por que poderia? Que expressa um sentido de capacidade. Isso mesmo, você poderia fazer isso, você pode fazer isso, tá? Agora sim, ele analisou corretamente o verbo auxiliar, tá? Olha a letra D. De que modo pode gerar lucros? A locução em destaque é composta pelo verbo auxiliar gerar e pelo principal pode. Errado. O primeiro é o auxiliar sempre, tá? E o segundo, que vai estar na forma nominal, seja ela infinitivo, gerúndio ou particípio, ela vai estar sempre na forma nominal, tá? Então, nesse caso aqui, pode gerar, é uma locução verbal, e neste caso aqui, a análise dele aqui está errada, tá? O pode auxiliar e o gerar é o verbo principal, ele inverteu tudo. Tá? Letra E. Porém, bastou acrescentar a expressão em destaque é uma locução verbal. Não é locução verbal. O que você tem aqui é o encontro, tá? De oração principal e depois a oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo, tá? Então, já sei como é que você sabe. Vamos lá? Bastou gerar isso. Bastou gerar. Então, todo o verbo no infinitivo cumpre função de sujeito do verbo bastar. É fácil você identificar quando você compreende que não é todo o verbo que pode ser verbo auxiliar. Então, normalmente a gente usa o verbo poder, a gente usa o verbo ser, a gente usa o verbo ter, a gente usa o verbo haver, o verbo estar também, tá? A gente não usa o verbo bastar como verbo auxiliar. Então, neste caso, o que aconteceu aqui? Eu tenho bastou como verbo principal e aí depois eu tenho a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida do infinitivo. Essa seria a análise correta. Gessé, é muito difícil, cara. Cara, vem estudar comigo. Então, vem estudar no Gramática Descomplicada, tá bom? Vem estudar no Gramática Descomplicada, todo sábado à tarde, aulas gravadas, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo estudado, tá bom? Beleza, então. Continua. Número 6. Referente à formação de algumas palavras presentes no texto, assinale a alternativa correta. Eu quero que você me acompanhe aqui com bastante calma, porque aqui deu problema, tá? Notem a primeira aqui, tá? A primeira é o seguinte. Os vocábulos honestidade e sociedade, tá? São formados por derivação sufixal. Eles têm sufixo? Tem, tá? Com o acréscimo de sufixo dade ao radical. Então, cara, todos eles têm o acréscimo do sufixo dade, tá?
O que difere aqui é que aqui eu tenho o sufixo idade, tá? Alguns gramáticos o consideram sufixo, tá? Que é o caso do professor, esqueci o nome da gramática agora, tá? Então, vou lembrando daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Alguns consideram idade também como sufixo. A questão, necessariamente, ela não faz parte do gabarito preliminar, porque com certeza o elaborador está fazendo o quê? Ele está tentando brincar com você, se você sabe exatamente quem é o sufixo, tá? E aí, o idade, alguns consideram como sufixo, tá? Ivanildo Bechara. O professor Ivanildo Bechara considera o idade e o dade como sufixo, tá? Só que ele também faz uma ressalva, tá? Que o i é corretamente classificado como vogal de ligação, tá? Então, notoriamente, o sufixo seria dade. O i seria a vogal de ligação. Só que tem um pequeno problema. Na hora que ele classifica, são formados por derivação sufixal, com o acréscimo do sufixo dade. Todas elas têm o sufixo dade, tá? Então, o i é considerado como vogal de ligação. Só que a gente não tem uma classificação na formação da palavra que vá diferenciar as palavras, que diferencia as palavras que ora tem a vogal de ligação e ora não tem. A gente não tem essa classificação do processo de formação das palavras. O processo de formação das palavras, ele é até de certa forma simplificado. Ele é derivação sufixal e derivação prefixal. Colegas, ele não tem prefixo, então ele é uma derivação sufixal, tá? Então aqui eu tenho o social transformado em substantivo sociedade, e eu tenho honesto, que é adjetivo, transformado em substantivo honestidade. A letra A está certa, tá? E aí a gente conversou a respeito tal de um eventual recurso. Por quê? Vamos lá? Me acompanha aqui? Letra B. Realinhar é o acréscimo do radical re, ele não é radical, o re é prefixo, com a repetição do sufixo alinhar. Alinhar não é sufixo, alinhar é linha, tá? É o radical, tá? O verbo, aí forma o verbo alinhar. Então eu tenho prefixo e prefixo aqui, tá? Prefixo re, prefixo a, no radical linha. Então linhar não é sufixo, tá? Tá errada a análise, tá errado. Letra C, o termo marqueteiros, ó, tá vendo aqui, ó? Market, aí eu tenho eiro e eu tenho s. Possui 3 morfemas, verdade. Quais são os morfemas? O radical market, tá? Deduzido no inglês marketing, correto. O eiro, que é um sufixo conhecido, né? Pedreiro, carpinteiro, né? Ferreiro, tá? E o sufixo comum da formação de nomes de profissão, correto. E S, morfema formador de plural, porque eles são marqueteiros. Então, supostamente estão corretas a letra A e a letra C, tá? Na expressão sertanejo universitário, a palavra em destaque é um substantivo. Errado. Então, no caso aqui, a palavra ela pode oscilar, tá? Quanto à sua aplicabilidade, sob um aspecto da derivação chamada derivação imprópria, tá? A palavra universitário pode ser substantivo? Pode, mas nesse caso aqui ela está sendo empregada como um adjetivo. É o sertanejo que é universitário, tá? Então ele não é substantivo, tá? Ele é adjetivo, não precisa ler mais resto nenhum da questão. Comportamento é uma palavra primitiva a partir da qual se forma o vocábulo comportar. Errado. Comportar é uma palavra primitiva e comportamento é a derivação sufixal. Então ela não é uma palavra primitiva, é uma derivação sufixal, tá? Tá errada a análise. Então nós temos 2 corretas, tá? Tá bom? A letra A e a letra C. Tá bom, então. Assinale a alternativa em que não é possível substituir a expressão ou o termo em destaque por aquele e aquela, entre parênteses, sem que isso modifique o sentido original do certo, tá? Então ele vai substituir a palavra por uma outra palavra. Aí ele quer saber aquela que, como é que é? Não é possível, tá? Vamos lá? A música sertaneja era coisa de grosso, era coisa grosseira. Correto, correto. Nossa atuação tem como mote. O que é um mote? É um lema, certo? Em prol, para o benefício, para o fato, para o caso, para o benefício. Pode ser. Empresário para o prol do plano, em prol do plano, para o benefício. Correto, cara. Seria a arrancada, seria o impulso. Correto, cara.
O surgimento de um movimento neste sentido seria de eficácia extraordinária, imprevista, não, extraordinária, legal, surpreendente, é de uma ordem fora da ordem natural, ela é extraordinária. Fechou? Correta a letra E. Correta a letra E, tá? Conforme gabarito preliminar, tá? Vamos lá então. 8. Olha o 8. Sobre a acentuação dos vocábulos presentes no texto, assinale a alternativa correta, tá? Vamos lá. Visando a manutenção da saúde, o sinal indicativo de crase é opcional. Cara, aí aqui, questão complicadíssima, cara. Porque se ele está visando A. E aí o que a gente aprende? A gente aprende que o nome próprio, a crase é facultativa, certo? Só que tem um pequeno problema, cara. Durante o meu texto, durante as minhas opções, eu posso, cara, colocar o acento ou não para evidenciar o quê? A ausência ou a presença do artigo. Então, neste caso, o artigo se tornaria facultativo. Por quê? Porque manutenção é um substantivo abstrato. Ele pode ter o artigo ou não, tá? Então, neste caso aqui, visando a manutenção, normalmente a gente faz isso em expressões paralelísticas, tá? Mas no caso, ele também pode ser feito dessa forma. Por quê? Porque você pode especificá-lo com o artigo ou não. Ele não vai mudar o sentido. Então você tira a crase. Por que você tira a crase? Porque você está dizendo que só tem a preposição. Ele não tem o artigo. Cara, aí você fala, já sei, mas muito difícil isso daí. Cara, é difícil. As pessoas não mencionam isso quando vão falar sobre crase, cara. Porque é um assunto complicadíssimo, tá? Então o que acontece? Aí de repente você ficou em dúvida, tá? Agora, dá uma olhada no resto, cara. O resto não tem como acontecer, velho. Dá uma olhada aqui, olha a letra B. Então o que eu estou sugerindo para você? Se você achasse A muito difícil, dá uma olhada na letra B. A letra B, cara, ela exclui completamente os demais. Então vamos lá? Em ambientes propícios às pessoas e empresas, o acento no item destacado poderia ser omitido. Não poderia. Por que não poderia? Porque neste caso, diferente de a manutenção, o as pessoas está no plural. E não existe preposição no plural. Se você tira o acento indicativo de crase, o que você está dizendo? Que só tem o artigo. Só o artigo ficaria errado. Na letra A, a gente vai tirar o artigo e vai deixar só a preposição. Então não precisa ter crase. Porque quem visa A. Agora, se é propício A. Tem que ter preposição. O que não precisa ter o artigo. Contudo, se você tira o acento indicativo de crase, não tem preposição no plural. Então, automaticamente, o que você vai entender? Que é o artigo. Então, está errado. Então, aqui, o acento indicativo de crase não poderia ser retirado. Por quê? Porque a palavra está no plural. O as está no plural. Aqui na letra A, o A está no singular. Então, ele pode passar por uma preposição, porque existe o A, que é uma preposição. O que não existe é o as, preposição. Na hora que você põe a crase, você põe um acento indicativo de crase, o que você está dizendo? Que tem a preposição mais o artigo. O artigo, sim, tem plural. A preposição, não. Tá? A letra C. A palavra destaque, o ambiente, o país, tá? Recebe um acento chamado flexão. Mentira. Pois sua função é distinguir essa palavra do termo pai, flexionado plural. Pai não tem acento porque é ditongo. País tem acento porque é hiato. Não tem nada a ver. Tá vendo? Ó, letra B e letra C são impossíveis. Olha a letra D. O verbo destaque recebe acento por se tratar de um monossílabo tônico como mês. É errado. O tem recebe acento por causa de uma regra específica que diferencia o tem singular do tem plural. Então uma coisa é ele tem sem acento, outra coisa eles têm. Ele recebeu acento porque ele ficou tônico, ele recebeu acento porque ele é monossílabo, ele recebeu acento porque enquadra a regra das oxítonas, tudo errado. Ele recebe acento por causa de um acento específico, acento esse que não foi modificado na reforma ortográfica. A letra D está errada. Está vendo? Impossível, as outras são impossíveis. Uma reescrita graficamente correta para o certo, criadores de moda, tem, possuem, não tem possuem acentuado. Tá? Então aqui está errado já, não tem possuem acentuado, está tudo errado. Você está vendo? Então a única admissível é a letra A. A gente faz muito bem isso quando são expressões paralelísticas, tá? E a gente se esquece, então, que a gente poderia fazer isso não colocando o artigo. Então, você não coloca o artigo, então o acento indicativo de crase se torna opcional. Você pode colocar, porque você vai estar evidenciando a presença do artigo e da preposição. Muita gente queria anular essa questão, não tem como anular, tá? Tá bom, então. Olha 9. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta, tá? Diz assim:
O objetivo principal do texto é fazer a partir da leitura do texto. Ah, leitura e interpretação, cara, que legal, cara. Então, faz comigo aqui, cara. A 9 é o seguinte: se a honestidade e a moralidade fossem incentivadas pela mídia, isso teria benefícios para a sociedade. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar aqui o gabarito oficial para você. Faz aqui a questão, faz a leitura com calma, tá bom? Se baseia, tá? Por quê? Porque para o vídeo não ficar muito extenso, porque ele já está ficando muito extenso, tá? Aí você faz a leitura com calma. Se você ficar com qualquer dúvida, deixa as perguntas aqui no comentário, que daí eu faço uma aula específica sobre isso, tá bom? Beleza, então. Faz o 10, porque são 20 questões, cara. Eu vou terminar aqui na 10, para que no próximo vídeo eu faça a correção das demais, tá bom? Vou dividir essa aula em duas, tá? Tá bom, então? Aí você pega a continuação na descrição. Vou deixar a continuação aqui. Não vou lançar um no YouTube e depois outro, não. Eu vou lançar os dois juntos, tá? Aí vou deixar aqui na descrição também a continuação. Qual é a relação mantida entre o terceiro e o quarto período do segundo parágrafo do texto? Entre o terceiro e o segundo também, né, cara? É uma questão de interpretação, tá? Então aqui o segundo contém um exemplo para o primeiro, tá? Então esse daqui é o segundo gabarito oficial, ou melhor, o gabarito preliminar, alternativa correta, tá? Para a questão 10, tá bom? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tá? Senão o vídeo vai ficar muito extenso e eu vou gravar o segundo momento, tá? Vou deixar aqui na descrição. Não esquece de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Não esquece de indicar o canal, tá? Indica o canal, compartilhe o vídeo, tá? Deixa o seu like, tá bom? Que isso ajuda pra caramba a língua portuguesa, tá? Ganhar a devida relevância que assim nós pretendemos, tá? Esse espaço aqui, cara, idealizado por mim, é um espaço para nós discutirmos apenas, única e exclusivamente, gramática, tá bom? Então, neste caso aqui, fiz a correção até a questão 10, tá bom? Da prova de professor, tá? Que ocorreu aqui no período da manhã, no período vespertino, tá? Período da tarde, no dia 3 de abril de 2022, tá bom? Então, beleza? Então, essa foi a correção. Meus amigos, mais uma vez, tá? Eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até o próximo vídeo.